governo do Rio Grande do Sul definiu os locais onde serão instalados os primeiros centros humanitários para receber os afetados pelas enchentes. Por isso, vamos até a cidade de Canoas falar ao vivo com o Igor Damasceno, que continua por lá e tem mais informações. Igor, boa noite para você. Onde e como vão funcionar essas estruturas? Oi, pessoal. Boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Os bairros provisórios, como foram apelidados pelo governo do Rio Grande do Sul, vão ser instalados nas cidades de Porto Alegre e também aqui em Canoas. O anúncio foi feito pelo vice-governador do estado, já que o governador Eduardo Leite estava numa agenda oficial com o presidente Lula em outra região daqui do estado. Cerca de 3.700 pessoas devem ser contempladas com esses bairros provisórios. Ainda de acordo com o governo do Rio Grande do Sul, esses locais vão contar com espaços destinados para crianças, também espaços para a educação e a saúde e vão funcionar de acordo com toda a assistência da prefeitura. Também deve contar com a segurança da brigada militar que tem em cada uma dessas cidades e vão ser instaladas em bairros onde não há risco de enchente, onde as pessoas que passaram por todo esse trauma no mês passado ficarão livres de qualquer tipo de inundação. Esses bairros também devem ser instalados próximos de pontos de ônibus e também em áreas comerciais, isso para oferecer um pouco mais de qualidade de vida e saneamento básico para essas pessoas que ainda estão fora de casa. Como eu disse, 3.700 pessoas devem ser contempladas, mas ainda há 30.000 pessoas desabrigadas, pessoas que estão vivendo em abrigo, porque a casa foi totalmente destruída ou parcialmente danificada, não tem como voltar para casa. Então, o governo do Rio Grande do Sul divulgou que outras cidades, como São Leopoldo e Guaíba, também devem ser contempladas. Porto Alegre e Canoas foram escolhidas nesse momento porque cerca de 50% dos atingidos pelas enchentes moram nessas duas cidades. Como eu disse, Eduardo Leite estava numa agenda oficial com o presidente Lula. O presidente veio até o Rio Grande do Sul pela quarta vez, mas a primeira no Vale do Taquari, uma das mais afetadas pelas enchentes. Lá, Lula fez anúncios importantes para empresários. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Essa foi a quarta visita do presidente Lula ao estado do Rio Grande do Sul desde o início da tragédia climática. Dessa vez, ele esteve no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas. A primeira visita foi a Cruzeiro do Sul. A cidade, de 12.000 habitantes, teve 30% das casas destruídas. O presidente se encontrou com 11 famílias que perderam tudo e prometeu ajuda. Eu fiz questão de vir aqui porque quando eu vi na televisão o que a água fez aqui, a gente precisava ver, para os olhos verem, para a gente poder sentir de perto a angústia que o povo teve aqui. Então, eu apenas reitero o meu compromisso aqui com o governador, com os prefeitos. Lula lembrou da promessa que fez às vítimas e disse que todas vão ter uma nova casa por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Nós somos parceiros na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Nós somos parceiros na reconstrução das casas, na reconstrução das escolas. Mas o prefeito da cidade reclamou da burocracia para conseguir recursos federais. A partir do momento que tu tem que fazer projeto, que o projeto precisa ser analisado, que o projeto precisa ser redefinido, rediscutido, o tempo vai passando e nesse momento o tempo ele é solução para a grande maioria dos problemas. E nesse momento ele trabalha contra nós. De acordo com a Defesa Civil, no início de maio, o rio Taquari subiu 20 metros além da capacidade que tem. Transbordou. Com a força da água, cerca de 2.000 casas foram destruídas só aqui em Cruzeiro do Sul. Neste bairro, nenhum imóvel ficou de pé. O cenário é de pós-guerra. No bairro Passe de Estrela, 650 das 800 casas foram destruídas. Algumas resistiram, mas ficaram danificadas. Essa casa foi arrastada para a rua. Um carro foi parar dentro do rio. A vegetação também foi afetada. O seu Caetano tem 67 anos e é mecânico. Hoje ele visitou o que sobrou da oficina. O local veio abaixo, junto de 16 carros que iam ser consertados. Eu moro 60 anos aqui, eu estou com 67. O que eu tinha até hoje era isso, era minha casa, era os bens que eu tinha era aqui, é o que eu perdi. Às vezes dá uma
Bate um desânimo na gente, mas a gente tem que levantar a cabeça, né? E seguir em frente. Sobrevivemos essa tragédia toda, né? Quantos aí faleceram, né? Não conseguiram sobreviver, então temos aí, vamos continuar lutando. Bom, e após a cobrança dos prefeitos e até mesmo crítica dos moradores vítimas das enchentes, o presidente Lula assinou 2 medidas provisórias. Uma delas prevê o repasse de 2 parcelas no valor de um salário mínimo cada uma para 400 mil trabalhadores que foram afetados diretamente pela inundação, entre eles domésticos, seletistas e até estagiários. O texto ainda prevê benefícios fiscais para empresários que prometerem não demitir ninguém pelos próximos 4 meses. Uma outra medida provisória reconhece mais municípios em situação de emergência ou calamidade pública para dar mais celeridade no repasse de recursos federais. Volto com vocês no estúdio. Ok, Igor Damasceno, muito obrigado pela sua participação ao vivo no A Crítica Notícia. Nossa, cada vez que o Igor traz essas histórias para a gente, que ele vai visitando cada cidadezinha, a gente fica mais impactado com a situação, né? Quer dizer, a gente não tem a noção real ainda, apesar do tempo e das notícias que a gente traz praticamente todos os dias do que essas pessoas enfrentam. E agora o desafio é aquele que a gente já imaginava, reconstruir tudo. Mas com que dinheiro, com que recurso, ter que esperar, de fato, essa burocracia é muito difícil para quem perdeu tudo, né? Para quem não tem casa, para quem perdeu móveis, para quem perdeu louça, para quem perdeu campo, perdeu até documento, né? 1 dia, 2 dias faz toda a diferença na vida das pessoas, na vida de quem sofreu. Sim. Tudo que esse pessoal sofreu, você bem lembrou, a gente tem uma realidade em cada cidade, cada uma passou por uma situação diferente, por mais que a gente esteja falando de um estado só, e agora é hora de todo mundo tentar se unir e todo mundo tentar facilitar dentro do que puder facilitar para que esse socorro, esse atendimento venha de fato para mudar a vida das pessoas. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.